Salve tropa, tudo bem? Aqui quem fala eu sou o professor de filosofia querido Vinícius e hoje a gente vai falar sobre um assunto de extrema importância que é essa polarização política que existe no Brasil atualmente, que é entre direita e esquerda, né? Eu digo atualmente porque historicamente a gente já sofre uma série de repressões, a gente já sofre uma série de golpes militares na nossa história que vai definir a nossa história no tempo presente, né? Uma série de golpes militares na história, uma série de polarizações na história e hoje a gente vive uma que é fresquinha, quentinha, que nasceu recente e a gente vai tentar ir um pouco a fundo do porquê o Brasil está tão polarizado atualmente. E será que tem algum lado certo? Será que tem algum lado errado? Se você acompanha os noticiários, né, é muito comum você ver a direita brigando com a esquerda brigando com a direita e ninguém resolvendo nada. E a gente não sabe muito bem de onde é que surgiu esse processo, né, de divisão do povo entre nós e eles, em inimigos e amigos da democracia. É um jogo bem complexo, confuso. Então o que eu vou contribuir aqui seria somente um fomento, né, do meu ponto de vista, que acompanhou de dentro essa história acontecendo. Foi meu período de juventude e principalmente meu período de descoberta política. Quando eu comecei a me envolver na política foi quando surgiram os protestos, né, os movimentos de 2013, e foi mais ou menos ali que eu comecei a me inteirar, e acho também que foi mais ou menos ali que o povo começou a se dividir, tá certo? Hoje a nossa análise, a nossa conversa vai ser sobre por que o Brasil está tão polarizado. Vamos à origem? Vamos tentar reconhecer esse problema lá do começo? Eu separei uma série de vídeos pra gente ir reagindo aqui e conforme a gente for reagindo eu vou tecendo comentários e a gente vai pontuando esses tempos no tempo histórico pra gente entender mais ou menos quando foi que aconteceu. Então a gente começa no ano de 2013. Não sei se vocês lembram, foi um ano marcado por uma série de protestos nas ruas, por pessoas que estavam indignadas com o governo, estavam insatisfeitas com a forma política que o país estava tomando, né? O rumo que o país estava tomando. Bom, vamos analisar de perto o que rolou em 2013? É o seguinte. O gigante acordou. Há 10 anos, essa frase marcava um período histórico que mudaria o rumo da política do país. Rapaz, olha os caras pulando a fogueira no meio da manifestação. Não, mano, na verdade é que essa manifestação de 2013 foi marcada por uma série de fatos bem interessantes, curiosos, assim. A gente deveria uma hora pegar e se aprofundar só nessas manifestações de 2013. Vou fazer isso, vou deixar isso separado pra gente conferir só as manifestações de 2013, porque ali, velho, ali foi um ponto fora da curva. O que aconteceu ali foi fora da curva. Em 2013, o Brasil testemunhou, bem aqui, uma onda de manifestações populares que sacudiram o país de norte a sul. O Brasil é nosso! O Brasil é nosso! As manifestações de 2013 foram um divisor de águas na história recente, trazendo à tona uma série de reivindicações e insatisfações na sociedade. O movimento, que teve início em junho daquele ano, tomou proporções que deixaram o mundo em estado de choque. Sim, porque virou uma bola de neve, velho. Foi tipo assim, uma bola de neve. Começou com uma parada lá em São Paulo sobre passagens, né? Era o aumento das tarifas, assim. E aí, de repente, quando foi ver, tava escalonando e milhões de pessoas na rua lutando pelos seus direitos. Foi, tipo assim, uma bola de neve o negócio. Tudo começa com o aumento das tarifas de transporte público em algumas cidades. Mas o que inicialmente seria uma luta específica se transformou rapidamente em um protesto generalizado. A demanda inicial só abriu portas para várias reivindicações que pediam mudanças urgentes, como a melhoria nos serviços públicos, investimento na saúde e na educação e medidas duras contra a corrupção, já que a sensação de impunidade tomava o ambiente. Essa sensação de impunidade segue até hoje, viu, amigos? Sinto informar que segue até hoje. 1 milhão de pessoas foram às ruas. Eu tava lá no meio, não em Brasília, eu tava no meio. As redes sociais em ascensão desempenharam um papel crucial naquela época.
Por lá foi possível que os manifestantes divulgassem horário, dia e localização de onde os atos estavam sendo feitos. Jovens de diversas classes sociais protagonizaram aquele momento. Essencialmente, as nossas reivindicações são por um crescimento contínuo do país e uma ampliação desse crescimento. Então... não, aqui não, não tem como defender, não. Crescimento contínuo do país e uma ampliação desse crescimento. Cara, que coisa mais genérica que isso? Não, o país tem que crescer. Tem que crescer e não pode parar de crescer. Não tem coisa mais genérica que isso. Que é um fenômeno também da manifestação de 2013. É que tinham pessoas ali extremamente politizadas e outras pessoas que estavam ali simplesmente tipo, velho, eu não gosto do Brasil, não gosto do jeito que a política do Brasil é, então eu vou lá pra rua, sem entender mesmo, eu vou lá falando, a gente precisa que a gente cresça e não para de crescer. Não, muito genérico, melhore. Então, essencialmente, a luta é sempre por um país melhor, a gente tem fé que a gente consegue isso. Mas também houve certa dose de violência, com episódios isolados de confrontos e vandalismo que rapidamente tomaram as manchetes dos jornais. Foi bastante violência de verdade, bastante violência do lado da polícia e bastante resposta do lado dos manifestantes. Dos manifestantes, eu falei agora, velho, que jeito, nossa! Foi muita violência mesmo. Eu não vou repetir, foda-se. Inevitavelmente, as autoridades brasileiras logo ficaram em alerta. Em resposta, o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, no poder naquele ano, se comprometeu a rever o aumento das passagens e a investir em áreas necessitadas. Esta mensagem exige serviços públicos de mais qualidade. Ela quer escolas de qualidade, ela quer atendimento de saúde de qualidade, ela quer um transporte público melhor e a preço justo. Não foi o suficiente. Dilma Rousseff já enfrentava uma crescente insatisfação popular em meio a uma grave crise econômica. O país mergulhava em uma recessão profunda, com altas taxas de desemprego, inflação elevada e um ambiente de incerteza que minava a confiança dos investidores. O Brasil viveu a partir daí um de seus períodos mais controversos. O impeachment da ex-presidente veio pouco tempo depois, em 2016, resultado de uma série de outros fatores, mas que foram inflamados ali em 2013. Ano que mudaria para sempre a história do Brasil. Sim, mudaria para sempre a história do Brasil. E essa matéria foi bem legal e bem rápida para a gente compreender isso. Aqui em 2013, então, a gente percebe que existiu uma insatisfação do povo com o governo. Havia uma revolta do povo com o governo. Por conta de quê? Por conta de uma série de fatores. Primeiro, petrolão, mensalão, a corrupção no geral, né, que caiu no bolso do PP e do PT, depois acabou afunilando só para o PT. Em 2013, então, o povo estava insatisfeito, estava na rua lutando por melhorias e buscando uma mudança de sistema, porque esse sistema não estava mais valendo a pena viver. Uma coisa que eles esqueceram de avisar é que o sistema não é feito somente pelo governo, é feito por uma série de fatores, principalmente quando a gente fala de república, é necessário a gente entender uma série de fatores, uma série de setores que influenciam diretamente na vida pública, né? Seja o setor financeiro, seja o setor de comunicação, seja o setor governamental, vários setores, né? É importante a gente pontuar. Não vou fazer isso agora porque a gente precisa correr um pouco com o tempo, mas em 2013 houve então a insatisfação popular, que mais à frente a gente trata a fundo dessa insatisfação popular. E a partir dessa insatisfação popular, a gente tem uma crescente revolta contra o Partido dos Trabalhadores. Não que eu não ache certo não gostar do PT. Acho que a gente não devia gostar mesmo do PT, porque ele utilizou de pautas sociais como palanque político, isso é muito feio. E isso tirando os casos de corrupção, né? Os casos de desonestidade no governo. Mas que esse ódio afunilado para o PT, ele foi, a partir de então, o princípio de uma estratégia política, principalmente com a crescente das redes sociais. As redes sociais são cruciais, tá? Cruciais para a gente entender o processo político de 2013 para frente. Com a crescente revolta do povo, o PT então virou alvo de todo esse ódio, principalmente porque em 2014 explode
a Operação Lava Jato. Vocês lembram dessa operação? Operação Lava Jato. Bom, essa operação é a operação delicadíssima que a gente precisa entender ponto a ponto. Eu separei também um vídeo pra gente conversar, porém, esse vídeo é um pouco mais longo. Então fique aí, não sai daí, a gente vai tecendo alguns comentários enquanto o vídeo vai rolando, mas eu vou deixar o vídeo rolar um pouco mais fluido, pra gente entender melhor a Operação Lava Jato. Operação Leva Jato. Parece um vídeo do X-Vídeo, né? Quando eu falo Operação Leva Jato. Mas é Lava Jato, não é Leva Jato, não. Apreensão, prisão temporária, prisão preventiva, condução coercitiva e com mais de 70 fases autorizadas. Em 17 de março de 2014, a Operação Lava Jato teve início. E o Metrópolis vai te contar sobre os 10 anos da operação que movimentou bilhões de reais em propinas e abalou a economia nacional e a política brasileira. Rapaz. Dá pra ver o quão profundo foi a Lava Jato. Ao mesmo tempo que... Bom, vamos assistir o vídeo e ver se a gente compreende melhor. Melhor assim, antes de eu dar qualquer opinião, vamos entender a Lava Jato. A Operação Lava Jato foi uma investigação deflagrada em 2014 pelo Ministério Público Federal do Estado do Paraná, que revelou um vasto esquema de corrupção na Petrobras e em grandes obras de infraestrutura. E foi considerada a maior investigação anticorrupção já conduzida na história do Brasil. Ela atingiu centenas de políticos e algumas das maiores empresas do país, principalmente estatais e empreiteiras. A operação começou a partir de uma investigação sobre conexões entre doleiros e políticos. Alberto Iacef foi preso em março de 2014 sob suspeita de intermediar pagamentos de propina entre políticos, empreiteiras e dirigentes da Petrobras. Que Vossa Excelência está errado. Pouco tempo depois, também foram presos o ex-diretor da estatal, Paulo Roberto Costa, e outros integrantes do esquema. As investigações sobre a Petrobras começaram no âmbito da Justiça Federal do Paraná, estado onde houve as primeiras suspeitas. Depois, integrantes do Ministério Público Federal e da Polícia Federal de Curitiba criaram forças-tarefas para a operação. Da parte do Ministério Público, o comandante da equipe foi o então procurador da República, Deltan Dallagnol. Então o início dela, para a gente compreender bem, foi essa questão das empresas e o governo e as estatais se organizarem para ganhar uma grana, né? Para fazer uma limpa aí, para pegar a bufunfa. Você tá ligado, né? Quem não faz esquema é boçal aí no Brasil, né? Quem não vive de jeitinhos no Brasil é bobo. Dinheiro tá aí para ser, né, desviado, como diz as empreiteiras, as estatais e o próprio governo. Ao todo, a operação teve 79 fases. A Petrobras foi o primeiro elo encontrado pelos investigadores para os pagamentos ilegais feitos entre os empresários e agentes públicos. Mas depois, a apuração foi além. Após as primeiras etapas, a Lava Jato identificou indícios de esquemas semelhantes ao operado na estatal em obras como a usina nuclear de Angra 3, no Rio de Janeiro, e a hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. O principal responsável pelas decisões da operação no início foi o Sérgio Moro, então juiz da 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba. Com o avanço das investigações, porém, o STF decidiu em 2015 desmembrar a Lava Jato e transferir os processos sobre os esquemas investigados em outros estados, como Rio de Janeiro, Distrito Federal e São Paulo, para juízes locais. Normalmente, as empreiteiras concorrem entre si em licitações para conseguir os contratos da Petrobras, que contrata a empresa que aceita fazer a obra pelo menor preço. No entanto, segundo o MPF, no caso das investigações da Lava Jato, as empreiteiras se cartelizaram em um clube para substituir uma concorrência real por uma aparente. Gente, se vocês não pegou o esquema é esse aí, ó. Empresas se juntando com estatais, se juntando com o governo para pegar dinheiro e desviar. Pegar dinheiro desviado, na real, né? Dinheiro sujo. E toda a corrupção funciona assim, tá? Porque o Estado, ele não é corrupto ativo, ele é corrupto passivo. Precisa alguém vir corromper o Estado. Em sua maioria, são estatais, são empresas, né? São CNPJs que fazem essa corrupção no sistema. Por que eu digo que é normal, galera? Porque é mais ou menos esse o esquema, tá? É o Estado se juntando com empresas para ganhar uma prata, ganhar uma bufunfa.
Preços oferecidos à Petrobras eram calculados e ajustados em reuniões secretas, nas quais se definia quem ganharia e qual seria o preço do contrato. Um contrato superfaturado, que permitia o desvio de dinheiro da estatal para os beneficiários do esquema. Como as empresas precisavam garantir que apenas aquelas do cartel fossem convidadas para as licitações, era paga propina aos diretores e funcionários da Petrobras. Esse dinheiro era desviado para lobistas, doleiros e outros operadores financeiros encarregados de repassá-lo a funcionários públicos e determinados políticos, que se beneficiavam, pois eram os responsáveis pela indicação dos diretores da Petrobras. O repasse era feito, num primeiro momento, em espécie, por movimentação no exterior e por meio de contratos simulados com empresas de fachada. Depois, o dinheiro passou a circular por transferência no exterior ou mediante pagamento de bens. Em 2009, as autoridades começaram a investigar uma rede de doleiros ligada ao Alberto Youssef, que movimentou bilhões de reais no Brasil e no exterior, usando empresas de fachada, contas em paraísos fiscais e contratos de importação fictícios. Youssef tinha negócios com Paulo Roberto Costa, um ex-diretor da Petrobras, além de grandes empreiteiras e outros fornecedores da estatal. Eu cheguei a usar uma das empresas do seu Valdomiro para fazer uma operação para a Toshiba, aonde eu pude, então, não só pagar o Partido Progressista e Paulo Roberto Costa, mas sim também pagar o Partido dos Trabalhadores. Sim, senhor. Era isso mesmo, era o Partido Progressista e o Partido dos Trabalhadores que recebiam essa propina. E como que funcionava essa propina? Era uma porcentagem dos desvios que iam para esses funcionários públicos para eles facilitarem o desvio, né? Para eles organizarem o esquema. Mas quem de fato ganhava a fundo com a corrupção? Era quem estava facilitando o esquema ou quem eram os donos do esquema? Essa que é a pergunta, né? Quem que eram os donos do esquema? Dois foram presos em março de 2014 e, a partir daí, os desvios em obras da Petrobras se tornaram o foco principal da Operação Lava Jato. 4 meses após a prisão, Paulo Roberto Costa aceitou colaborar com investigações em troca da redução da pena. Costa confirmou que ele e outros diretores da Petrobras cobravam propina e repassavam dinheiro a políticos. Youssef também se tornou delator no mesmo ano. Ainda em 2014, a Polícia Federal deflagrou operação contra funcionários e executivos das empreiteiras Camargo Corrêa, OAS, Mendes Júnior, Engevix e Galvão Engenharia, UTC e IESA. Em junho de 2015, foram presos os presidentes da Odebrecht e Andrade Gutierrez, Marcelo Odebrecht e Otávio Marques de Azevedo. No ano seguinte, a Odebrecht firmou acordo de delação premiada, que originou a lista de Fachin, contendo o nome de 98 alvos de inquéritos autorizados pelo STF. Rapaz, é muita coisa, ó. PMDB, PSD, PP, PSDB... Em 2017, PT. As delações de executivos da JBS envolveram diversos políticos. Muitos políticos foram envolvidos nesse esquema. No total, segundo o MPF, foram 163 prisões temporárias, 132 prisões preventivas, 1.450 buscas e apreensões, 211 conduções coercitivas, 35 ações de improbidade administrativa, 2 acordos de colaboração homologados no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 138 acordos homologados no STF, 553 denunciados, 723 pedidos de cooperação internacional, 4,3 bilhões devolvidos aos cofres públicos, 2,1 bilhões previstos em multas compensatórias decorrentes de acordos de colaboração, 12,7 bilhões em multas compensatórias de acordos de leniência, 14,7 bilhões previstos para serem recuperados e 111,5 milhões em renúncias voluntárias de réus. Segundo reportagens da época, a Lava Jato custou ao Brasil 3,6% do PIB e até 4,4 milhões de empregos,
por conta da paralisação de obras e das atividades das empresas envolvidas nos esquemas de corrupção entre 2014 e 2017. Os dados são de um estudo desenvolvido pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEES, e pela Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Rapaz, realmente. Ó, e Andrade Gutierrez, tá? Foi a que fez aqui no Paraná todo esse processo da rodovia. Beleza? Só para deixar claro aqui para vocês. Esse processo da rodovia de duplicação, principalmente aqui na nossa região do Vale do Ivaí, tá? Andrade Gutierrez, que estava envolvida nesses esquemas aí da Lava Jato. Com a chegada de Bolsonaro ao poder em 2019, a Lava Jato perdeu fôlego. Nessa época, o então juiz Sérgio Moro deixou a magistratura e se tornou ministro da Justiça, e opositores intensificaram as acusações de parcialidade contra a operação, que passou a ter sua imagem ligada ao bolsonarismo. O auge do desgaste veio em 2019, quando o site The Intercept Brasil iniciou a série de reportagens chamada Vaza Jato e revelou mensagens de Telegram de Moro, Dallagnol e demais procuradores da operação, conforme mostrou o jornal É o País. Nelas, eles articulavam em conjunto a operação e combinavam datas, procedimentos, convocação de testemunhas e ações políticas, práticas que são consideradas ilegais. Como mostrou a Folha, além da divulgação das mensagens dos integrantes da Lava Jato, os vazamentos coincidiram com um momento em que os atores da Força Tarefa passaram a ser alvo de críticas de juristas, de advogados de defesa e de produções acadêmicas, apontando desvios e problemas na atuação do sistema de justiça envolvido na operação. A partir do momento que o Moro ganhou Secretaria de Justiça, ficou claro que foi uma organização política. Ficou claro que foi uma organização política, tá? Porém, o que a gente não pode negar é que esse processo de justiça foi um processo bem profundo e falou bastante sobre corrupção, mostrou os partidos envolvidos em corrupção, porém, muita coisa acontece, muito pano pra manga a gente tem depois da Lava Jato, né? Após cerca de 6 anos de trabalho, em fevereiro de 2021, o MPF anunciou a dissolução do núcleo original da Lava Jato lá no Paraná. Naquele ano, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, assinou uma portaria que estendeu os trabalhos da operação até outubro de 2021, mas com uma nova estrutura. As atividades da operação foram incorporadas pelos Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, os GAECOS. Crítico do modelo de forças-tarefa, como a Lava Jato, Aras chegou a afirmar em um evento virtual em 2020 que era necessário que o lavajatismo não perdurasse no país. Para o procurador-geral, a mudança para os GAECOS iria garantir institucionalidade e acabar com a pessoalização da operação, o que, segundo ele, foi a causa de uma série de irregularidades. O anúncio da dissolução do núcleo original da operação ocorreu 3 dias depois que o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, suspendeu o sigilo de 50 páginas de conversas entre procuradores da Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro. Em São Paulo, a força-tarefa da Lava Jato terminou em setembro de 2020, após a saída de 11 procuradores que faziam parte do grupo. Pelo menos 7 deles pediram desligamento. No Rio de Janeiro, o trabalho foi encerrado em abril de 2021, quando foi incorporado ao GAECO do Estado. Aqui o ponto principal da Lava Jato, né? Como é que o Lula está envolvido na Lava Jato? Vamos ver. Luiz Inácio Lula da Silva enfrentou uma série de processos decorrentes da Lava Jato. Hoje, todos estão encerrados ou suspensos. Como mostrou a BBC, houve 2 principais caminhos para a conclusão das ações. Um, de que Lula foi absolvido, já que a Justiça considerou que não havia provas de que ele havia cometido os crimes. Ou as condenações foram anuladas porque os direitos do petista foram desrespeitados. Lula passou a ser investigado na 24ª fase da operação, que apurava a relação dele com empreiteiras envolvidas no esquema de corrupção da Petrobras de março de 2016. O MPF investigava o repasse de 30 milhões de reais de empreiteiras para empresas de Lula, além do pagamento de suas despesas e de seus parentes. Na época, Lula foi conduzido coercitivamente a prestar depoimento, o que gerou protestos e críticas de juristas. O petista sempre negou as acusações. Ele fala que foi vítima de perseguição. Mas é claro que não foi vítima de perseguição. Uma das convicções que eu tenho é que, se esse pessoal
não tivesse tão apressado querendo prender o Lula, eles teriam prendido definitivamente, né? De tão apressado que eles estavam, eles comeram barriga, foram julgar aqui em Curitiba, onde não era a competência desse julgamento, e acabou que foi se anulado o processo, né? Isso não quer dizer que ele foi descondenado ou inocentado, né? O processo simplesmente não estava na onde deveria estar, e essa brecha fez com que caísse o processo do Lula. Mas o que não quer dizer que ele não tenha feito isso, que ele não tenha recebido o triplex, que ele não tenha recebido os 30 milhões. Eu, particularmente, acredito que sim. Acredito que ele foi corrupto a esse ponto de aceitar essas propinas, né, para deixar passar esses casos de corrupção. Mas a pressa de julgar fez com que a gente tivesse esse resultado que a gente teve, né? O Lula descondenado. Em novembro de 2019, Lula deixou a prisão após 580 dias de reclusão. Por 6 votos a 5, o STF decidiu derrubar a possibilidade de prisão de condenados em segunda instância, decidindo que esses réus têm direito a aguardar o fim do processo em liberdade. Lula teve as condenações que retiravam seus direitos eleitorais anuladas em abril de 2021, quando por 8 votos a 3, o STF entendeu que o ex-presidente não teve seus direitos respeitados e que os processos não poderiam ter tramitado na Justiça de Curitiba. Como mostrou a Folha, segundo os magistrados, a competência de Moro era restrita a esquemas diretamente relacionados à Petrobras, e as acusações contra Lula envolvem outros órgãos públicos que vão além da estatal petrolífera. As ações penais contra Lula foram anuladas por não se enquadrarem no contexto da Operação Lava Jato. Segundo o Fachin, as denúncias formuladas pelo MPF contra Lula nas ações penais relativas aos casos do triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e do Instituto Lula não tinham correlação com os desvios dos recursos da Petrobras e, portanto, com a Operação Lava Jato. Assim, entendeu... Tá vendo? Quando eles querem, eles encontram brechas o suficiente para inocentar um maluco que provavelmente estava roubando dinheiro da população brasileira. Isso que é um grande problema, né? E aí, a Operação Lava Jato, nesse contexto, ele só fortaleceu o ódio das pessoas ao PT, né? Principalmente esse ódio direcionado, né? Que deveriam ser julgadas pela Justiça Federal do Distrito Federal. Até aquele momento, Lula ainda poderia responder pelas acusações em novos processos se tramitassem no Distrito Federal. Mas como mostra a BBC, esse retorno à estaca zero acabou provocando a prescrição da pretensão punitiva. E Lula, embora não tenha sido julgado inocente, não pode mais ser julgado nos casos do triplex e do sítio de Atibaia. Em junho de 2021, o STF também decidiu que Sérgio Moro foi parcial em seu julgamento. O então juiz teve diálogos particulares com Dallagnol, divulgados pelo Intercept em 2019, em que ele adotava condutas ilegais em parceria com o Ministério Público Federal. Com certeza, teve muita parcialidade nesse julgamento, tá? E esse julgamento, então, da Lava Jato foi o estopim para se criar um ódio ao PT. Muito mais porque estava junto desse contexto de protesto, desse contexto de não é só por 20 centavos e tudo mais, né? Então, todo esse processo dos protestos em São Paulo, que em 2013 viraram um protesto generalizado, somado à Operação Lava Jato mostrando o PT como um partido corrupto. Tudo isso vai gerar um contexto muito feio para as eleições de 2014, tá certo? As eleições de 2014, então, era Dilma versus Aécio. A Dilma ganha do Aécio e isso gera revolta na população, porque tem uma população que não queria que viesse o PT de novo, por todo esse contexto de protesto na rua, contexto de Lava Jato, contexto de denúncias de corrupção. Tudo isso vem à tona. Então, quando a Dilma vence as eleições de 2014, gera uma revolta em um certo grupo da população. A maioria que não votou no PT. E tá tudo bem, né? Porque o PT realmente foi um partido que extrapolou na forma de desenvolver suas políticas. Corrupto, roubou a gente, mesmo quando dizia ser a voz do povo, que é mais triste ainda, né? Pegar uma pauta que é a pauta principal, que é a pauta dos trabalhadores, e jogar o jogo da política suja com essa pauta, sujando ainda mais a pauta, fazendo com que pessoas que lutam de fato pelos trabalhadores sejam associados a essa corja do PT. Foi aí então que começa a surgir uma luta contra o governo petista.
principalmente contra a Dilma, que ela vence as eleições e em seguida, no ano de 2015, começam-se manifestações a favor do impeachment da Dilma, para que ela saia do governo. Acompanha comigo para você ver. Vamos falar sobre as manifestações deste domingo. 25 mil pessoas protestaram em Brasília contra a presidente Dilma abril Rousseff. de 2015, A manifestação foi pacífica e só houve tumulto com um grupo que defendia a volta do regime militar. Ó, aqui já começa a surgir burburinhos, né? Já começa a surgir fofoquinhas sobre a ditadura militar, né? Sobre a intervenção militar. Aqui já começa, né? Dá uma pitadinha de intervenção. Mas ainda não foi sequestrada a rebeldia do povo. A rebeldia do povo vai sendo sequestrada aos poucos, né? Antes, a rebeldia do povo, em 2013, que queria mudanças verdadeiras, estruturais e foi natural, né? Uma revolta natural do povo, vai sendo afunilada em um ódio direcionado para, a partir desse ódio, convencer pessoas a defender pautas irreais, pautas absurdas, como a intervenção militar. Porém, aqui no começo ainda tinha algumas pessoas sensatas que viram que tinha alguém pedindo pela ditadura militar e foram lá brigar. Não pode. Ditadura militar é assunto de violência, é assunto de autoritarismo e de morte. Não pode falar disso. E aí o pessoal, né, no começo das manifestações estava assim, não pode falar de ditadura. Criatividade para exigir mudanças no governo e o fim da corrupção. Dava até pra gringo entender o recado. Esse roubo aí tá afundando o país mais e mais. Em vez de estar melhorando, tá só acabando com o país. Camisetas e cartazes pediam o impeachment da presidente Dilma Rousseff. A segurança foi reforçada. Policiais militares revistaram os manifestantes que chegavam na esplanada dos ministérios. A concentração foi em frente ao Museu da República. O destino, o gramado do Congresso Nacional. Um protesto familiar e pacífico. A única confusão foi com um pequeno grupo a favor da intervenção militar. João viajou 2.000 quilômetros para se juntar ao movimento. A corrupção assassinou a minha cidade, no interior da Bahia. Lá está tudo paralisado, não tem emprego, as pessoas estão na maior miséria. Desculpa me dizer, mas a corrupção ela é só um mecanismo de um sistema de exploração, tá? Enquanto a gente conviver com esse sistema de exploração, a corrupção vai ser consequência dele. E o sistema de exploração é o sistema capitalista. A gente precisa superar o capitalismo urgente para que a corrupção seja, de fato, né, extinguida, porque enquanto houver o capitalismo, enquanto houver a lógica do lucro, enquanto houver dinheiro, as pessoas que têm mais dinheiro serão capazes de controlar as outras, tá? Quem tem dinheiro para comprar o outro vai comprar. Essa é a grande questão. E o sistema capitalista é difusor de desigualdades sociais, raciais, de desigualdades de classe. Então, a gente falar de fim de corrupção, a gente precisa falar de fim de capitalismo. Os episódios mais recentes da política foram lembrados. Tambor de petróleo com a foto do tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Vacilou. Gaiola com fotos de políticos, uma referência aos ratinhos soltos na CPI da Lava Jato, na última quinta-feira. O verde, o amarelo e a bandeira do Brasil predominaram. Em coro, a multidão cantou o hino nacional. Aqui já começa a formar a identidade, né, nacionalista exagerada dessa galera. Já começa a sequestrar a bandeira para servir não de uma representação da nação, mas de uma representação de um grupo político. Tá errado aí já, né? O verde e amarelo é nós, enquanto nação, não enquanto grupo político. Tem que devolver a bandeira para o povo brasileiro, por favor, né? E o hino nacional e as pautas debatidas, tudo isso já está formando a identidade de movimento político. A manifestação terminou no início da tarde. A Polícia Militar diz que 25 mil pessoas participaram do ato. Para os organizadores, foram 40 mil. De qualquer forma, esse segundo protesto foi menor do que o do mês passado. Nas redes sociais, os favoráveis ao governo do PT rebateram as críticas. Os internautas espalharam a frase "aceita de uma vez". A campanha garantiu o segundo lugar no país entre os assuntos mais comentados do Twitter e a 7ª posição no ranking mundial. Veja o quanto as redes sociais tiveram influência nesses processos, tá? Já tinha essa discussão nas redes sociais. De um lado tinha os defensores do governo, do outro tinha os contra o governo. As organizações na rua foram feitas através de fóruns no Facebook.
Então a internet, né, principalmente o Twitter e o Facebook na época, teve muita força para movimentar e mobilizar a população. Era aí o início de uma estratégia que a gente não tinha conhecido até então. A estratégia da manipulação através das redes sociais. Foi aí que começou, né, a se divulgar infinitos discursos, né, agressivos, de extrema direita. Foi aí que começou a se organizar também a população numa revolta contra o PT, numa revolta generalizada e direcionada com o objetivo político. Ao invés da gente se revoltar contra um sistema que nos explora, ao invés da gente abrir os olhos e perceber que o que nos explora é o capitalismo, e não só o governo, e não só o Estado, é todo um contexto republicano que se organiza para nos explorar. Ao invés da gente perceber essa profundeza, as pessoas decidiram ir então para o ódio generalizado mais óbvio, que foi feito de forma artificial, com muito dinheiro envolvido, né? Não foi uma revolta natural, como foram as de 2013, né? Na verdade, foi o direcionamento daquela revolta natural para uma revolta artificial. E esses protestos, né, vai mostrando a sua cara, a sua identidade, então, que vai sendo diferente da identidade de 2013, tanto pelas pessoas que frequentam o protesto, né, que em 2013 eram mais jovens, de uma certa faixa etária, e um certo desenvolvimento ideológico. E aí em 2015 já é tudo diferente, né? As ideias, a galera que tá lá, você pode ver que é uma galera um pouco de mais idade. Então é um pouco diferente de 2013 para 2015. 2013 tem uma revolta genuína da população, que estava vendo se desgastar o governo, que é uma parte da república, que estava vendo a corrupção crescente, né, e escancarada, que é pior ainda. Então sim, tem uma revolta da população. O problema é que essa revolta foi se canalizando para esse lado que não deveria ir. A terceira grande manifestação contra o governo em 6 meses parece ter reunido menor ou igual número de participantes que em edições anteriores. Um balanço do portal de notícias G1, baseado em números da polícia, aponta que cerca de 436 mil pessoas... Ó, pra você ver, ó, muito diferente de 2013 para 2015. Marcharam em 136 cidades do Brasil neste domingo. Os organizadores estimam cerca de 704 mil manifestantes. Mas estes números ainda não contabilizam as manifestações em São Paulo, no Rio de Janeiro e em outras cidades. Em São Paulo, a mobilização ocupou a Avenida Paulista. Aonde nós pegar um indivíduo que se candidata, se torna um representante do povo, pega um cheque em branco e depois faz o que querem. Olha, ele nem sabia disso, mas ele está descrevendo o orçamento secreto. Nem sabia disso, mas ele está falando sobre não só o Lula, mas como uma série de políticos e de pessoas que assumem cargos de importância, pegam dinheiro e utilizam, né, de maneira errada ou de maneira a beneficiar a si próprio. É errado. É falta de atenção com a educação, com a saúde, com toda essa burocracia que eles estão fazendo com a gente. E desemprego, né? Ó, desculpa lhe informar, mas tudo isso que a senhora disse é um problema do capitalismo, tá? Vamos lá. Primeiro, menos investimento em saúde, segurança, educação. É claro que o Estado vai investir pouco em segurança, saúde e educação, tá? É claro, é óbvio. Primeiro que, se o Estado investir no SUS e o SUS ficar perfeito, o que será da Unimed? O que será das clínicas particulares? Num sistema capitalista, então, quem tem dinheiro tem acesso à boa saúde. Quem não tem dinheiro tem acesso a um serviço sucateado por quem tem dinheiro, para que não fique sem ganhar dinheiro, para que não fale, para que não perca as empresas que são responsáveis pela saúde pública no Brasil. Então, tipo assim, por que eu vou fazer o SUS funcionar se eu sou dono da Unimed? Por que eu vou fazer a educação funcionar se eu sou dono de escolas privadas de educação? Por que eu vou fazer o serviço público funcionar se eu ganho mais dinheiro quando ele não funciona? E assim, eu digo a mesma coisa para o desemprego, né? O capitalista, ele pensa, se eu deixar todo mundo empregado, se eu fizer com que todo mundo tenha serviço, eu vou gerar no Brasil não só uma escassez de mão de obra barata, como eu vou gerar o fim de alguns serviços. Por exemplo, imagina que a gente tem serviço o suficiente para todo mundo. Eu já disse isso antes,
quem vai limpar a privada de gente bacana? Porque quanto mais pessoas desempregadas existirem, mais fácil fica fazer a barganha com o funcionário, dizendo tipo, você não quer essa vaga que te paga mal, que te explora, que te violenta psicologicamente, às vezes até fisicamente, dependendo do trabalho. Você não quer essa vaga? Então tem uma galera lá fora que quer. Se não tiver esse poder de barganha, se não tiver esse processo do exército industrial de reserva, seria uma reserva de trabalhadores que vivem em condições de, às vezes, fome, miséria, desigualdade social, que vive em condições, às vezes, até de desemprego ou de precarização do emprego, vive de bico em bico, né, sem ter uma carteira registrada, sem ter seus direitos garantidos. Esses trabalhadores que estão em situação de vulnerabilidade é que ficam propícios a encontrar esses serviços que exploram, violentam e maltratam. E tudo isso em nome do lucro, tá? Tudo isso em nome do lucro. A lógica do lucro é o que envenena a alma de qualquer coisa, né? Seja instituição, seja pessoa e assim vai. Balões do Vem Pra Rua, nome do movimento que organizou a manifestação, estavam por toda a parte. Algumas pessoas se vestiram de presidiárias para demonstrar apoio ao juiz federal Sérgio Moro, que comanda as investigações da Operação Lava Jato. Os manifestantes pediram a renúncia ou o impeachment da presidente, uma opção que pode ocorrer se o Tribunal de Contas julgar que Dilma usou de maneira indevida recursos de bancos públicos para tapar buracos no orçamento. A Justiça investiga também se a presidente financiou sua campanha com recursos ilegais provenientes do escândalo que estourou na maior empresa do Brasil, a Petrobras, o que poderia resultar em uma anulação das eleições de 2014. E é isso mesmo. Poderia resultar numa anulação das eleições de 2014, porque o Aécio perdeu e não aguentou a derrota. E segundo, também porque já estavam com um plano de sequestrar o poder, sequestrar a rebeldia do brasileiro. Então, esse plano em ação era o início, o princípio de uma trama golpista. Aqui ainda não existia o fator Bolsonaro, aqui ainda não existia o fator direita, extrema, ainda não estava tão dividido. O que a gente tinha aqui era pessoas insatisfeitas com o governo que estavam lá acreditando que as eleições não deveriam ter sido naquele resultado. É uma confusão generalizada, justamente para facilitar, né, a manipulação do ódio, a reorganização do ódio, né? Agora o ódio tá na corrupção, na falta de saúde, na foda... Que vacila, a dicção hoje tá ótima. É que eu tô com alergia, cara. Alergia. E eu fico o dia inteiro aí com o nariz coçando, a garganta coçando, espirrando, tossindo. A pichorra. Detesto ter rinite alérgica. Quem inventou rinite alérgica precisa ser demitido urgente. Mas voltando ao assunto aqui. Então, esses protestos em várias cidades, eles serviram não só de reorganização do ódio, mas como para começar a construir a identidade, né? A identidade do que a gente viria a conhecer depois como extrema-direita no Brasil. Ó, aqui vocês vão ver que lá em 2015 estava começando aquele cenário que a gente conhece pelo presente, né? Aquele cenário lá atrás, agora hoje faz mais sentido. Presta atenção. Manifestação contra a reeleição da presidente Dilma Rousseff reuniu 5.000 pessoas. O ato foi organizado pelas redes sociais e fechou a Avenida Paulista, o coração financeiro de São Paulo. Aos gritos de fora PT e viva PM, os manifestantes se concentraram no vão livre do MASP, na Avenida Paulista. No início eram 1.500 pessoas, segundo a Polícia Militar. Muitos se vestiram com as cores da bandeira nacional e pintaram o rosto. Eles questionavam a reeleição da presidente Dilma Rousseff no último domingo. Eleições roubadas, urnas fraudadas. Eu acredito. Ó, aí já começa a ideia de fraude na urna. Nossa, velho. É triste de relembrar isso. Que houve alguma fraude, então eu tô aqui para lutar contra isso. Eu quero um Brasil melhor para todos. Entre os participantes estava o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSC, filho do também deputado Jair Bolsonaro. A caminhada começou por volta da... Tava começando. Bolsonaro, família Bolsonaro naquela época, eram políticos de baixo clero, tá? Não tinha muita ascendência na TV, nas mídias, justamente porque o interesse deles era ficar no poder, não fazer nada, continuar no poder ganhando essa grana, e é isso, né? Porque daí se mostra demais, aí fica também à vista os crimes que eles podem ter cometido. Então eles preferiam ficar de fora. Só que eles viram aí, nessa loucura, que eram as manifestações de 2015, 2016, uma brecha para se perpetuar mais ainda no poder, para alcançar cargos maiores,
para alcançar visões maiores na política, para alcançar interesses maiores na política. Às 3 horas da tarde. A ideia inicial era chegar à Praça da Sé, mas o roteiro mudou e o ato seguiu interditando. Intervenção militar. Isso aqui, ó, exposto, estampado. Aqui já estava criando o rosto das manifestações. E ó, o militarzinho aqui na frente, feliz de estarem pedindo intervenção militar. Avenida Paulista no sentido Paraíso. Segundo a Polícia Militar, às 4 horas da tarde havia 5.000 pessoas na manifestação. Foi quando eles iniciaram a descida na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, no sentido do Parque Ibirapuera. Uma manifestação que foi organizada pelas redes sociais. E acho que o sentimento de indignação total da população aglomerou e está todo mundo aqui agora. A gente quer que os casos de corrupção do Petrolão sejam apurados e, se comprovados, que a Dilma e o Lula sabiam dos esquemas, que seja feito o impeachment deles imediatamente. Porque a gente não aguenta mais, não dá, é muito tempo de roubalheira. O ato começou a ser planejado no Facebook após a divulgação do resultado das eleições na noite do último domingo. A presidente Dilma Rousseff, do PT, teve 51,64% dos votos e Aécio Neves, do PSDB, teve 48,36% dos votos. 3% de diferença. Rapaz, bem acirradas disputas ali, né? Do primeiro e segundo, bem acirradas, né? Mas a gente não pode fingir que a Dilma e o PT não têm seus eleitores também, né? Acreditar na fraude das urnas, acreditar que as urnas podem ser fraudadas, é justamente para questionar os órgãos que são responsáveis pela justiça eleitoral e pelas eleições do Brasil, não só esses órgãos como os órgãos de justiça, né? E se você quer questionar esses órgãos de justiça que trabalham independente, ou pelo menos deveriam trabalhar independente dos outros poderes, né, executivo e legislativo, se a gente critica eles é porque a gente está querendo minar a confiança deles. Então tem um interesse político por trás dessa ideia das urnas fraudadas, tá? Não estou dizendo que é pra gente confiar 100% num processo político brasileiro, porque não tem como a gente confiar, porque ele já é moldado por outros fatores que não a eleição. Quem tem mais dinheiro aparece mais, quem tem mais QI, né, quem indica, aparece mais, quem tem mais contatos dentro dos poderes, eles têm mais chance de ganhar, quem vem de famílias tradicionais políticas tem mais chance de ganhar. Tudo isso por quê? Porque eles são incríveis e maravilhosos? Não, é porque eles manjam do esquema. O esquema envolve dinheiro. Na maioria das vezes, quem quer entrar na política para tentar fazer alguma coisa, primeiro, não vai pelo dinheiro. Segundo, é impedido no meio do caminho, porque se começar a falar muita verdade, se começar a questionar muito essas decisões políticas, se começar a questionar muito essas questões financeiras, você pode ser perseguido, caçado, às vezes até morto, dependendo da situação. Então, é importante a gente frisar aqui que a gente precisa da democracia funcionando para que, no mínimo, a gente tenha direito de exercer o nosso poder político. Porque se a gente não tiver uma democracia funcionando, a gente vai ser reprimido pelo que a gente pensa, pelo que a gente fala, pelo que a gente faz, como foi em outros períodos históricos brasileiros. Ruas por onde os manifestantes passaram, o ato dividiu opiniões. Você vai no mercado, não tem mais poder de compra e está tudo estagnado. Então, sou totalmente a favor. Tem que renovar e entrar alguém novo para tentar mudar, mas não é em 4 anos, vai levar uns 20 anos para fazer essa mudança. As pessoas sabem que precisa de no mínimo 20 anos para fazer uma mudança. E que mudança é essa que precisa ser feita? O fim do capitalismo. Não é o governo que vai melhorar a nossa condição. Não é o Estado que vai melhorar a nossa condição. O que a gente precisa é de uma revolução do povo. É o povo de fato tomar esse poder, ser capacitado para tomar esse poder. Não tomar a força, não usar de elementos de violência para tomar o poder, mas tomar o poder pelo viés da capacitação. Ao invés da gente seguir políticos de forma fiel e cega, a gente começar a entender e compreender política a fundo, a sociedade, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, começar a ter ações sociais para melhorar isso, e aí sim, daqui uns 20 anos a gente vai ter uma sociedade melhor, que contribui melhor para a vida de todas as pessoas, que consegue desenvolver políticas públicas eficientes. Enquanto a gente estiver no centro disso tudo, a lógica do lucro e do capitalismo, a gente infelizmente vai estar tomando no botico. Então o pessoal sabe disso. A diferença é que
não consegue se desprender de valores que às vezes não foi nem criado por essas pessoas. São valores que as pessoas seguem cegamente porque foi desse jeito que aprenderam a acreditar na vida. Democracia tem que aceitar a derrota. Então, se ela ganhou honestamente, vamos fazer de tudo para ela governar bem. Olha que senhorinha sensata, é isso mesmo. Ela ganhou, por mais que eu não concordasse na época, não concorde hoje. A gente precisa entender que ela ganhou e é um processo democrático. Foi o processo democrático que a gente construiu na nossa nação brasileira. Então precisamos respeitar, assim como foi respeitado em 2018, né, o Bolsonaro ganhando a eleição. Minha câmera dá umas bugadas às vezes, vai ficando meio rosa, mas é coisa da câmera, tá? Não liga não. O que importa mesmo é a gente estar vendo os vídeos aí, ver a minha voz e vamos se organizando enquanto isso. Nesse momento também começou os processos do impeachment da Dilma. Não sei se vocês lembram que a Dilma foi impeachmentada. E qual foi o processo do impeachment da Dilma? Vamos ver agora? Ó, se liga. Primeiro assunto da retrospectiva 2016 é um acontecimento que vai marcar o ano em todos os livros de história. O mandato da presidente Dilma Rousseff começa a ruir pela força de milhões de brasileiros que vão às ruas em protestos gigantescos. O maior deles aqui, na Avenida Paulista. São gritos que ecoam aqui no Congresso Nacional em Brasília. No dia 31 de agosto, os senadores decidem que Dilma não volta mais ao cargo. Impeachment de Dilma. Eu assisti ao vivo isso aí, cara. Eu lembro da emoção de assistir isso ao vivo. Que loucura, irmão. O impeachment da Dilma. Um país pintado de verde e amarelo. É a maior manifestação de rua no Brasil em todos os tempos. No dia 13 de março, um protesto gigante toma a Avenida Paulista de ponta a ponta. No Rio, o palco é a praia de Copacabana. E em Brasília, a esplanada dos ministérios. Milhões de pessoas pedem a cassação do mandato de Dilma Rousseff. E quando a presidente tenta falar... Nós não estamos deixando o país parar. O povo bate panela. Quem está paralisando o Brasil? São eles. O PMDB, maior partido da base aliada, se divide. Uma ala insiste em deixar o governo. O vice Michel Temer prega a união. Não é hora de dividir os brasileiros. Para tentar virar o jogo, Dilma nomeia Lula ministro-chefe da Casa Civil. Seja bem-vindo, querido companheiro ministro Luiz Inácio. Ministro... Lembrando que isso aí foi uma manobra do PT para tentar não fazer o Lula ser julgado, condenado, né? Lula. Com isso, Lula volta ao centro do poder. Sérgio Moro, juiz da Lava Jato, torna públicas gravações de conversas entre Dilma e Lula. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar uma coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Tá bom, tá bom. Só isso, você espera aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Inclusive, esse tchau, querida, quando teve o impeachment, virou um lema, né? Um lema, tchau, querida. Imediatamente, centenas de milhares de pessoas voltam às ruas. Deputados se revoltam no Congresso. Manifestantes pró-governo também fazem barulho. Isso aqui foi muito louco também, né? Que mostrou quanto a esquerda é desmobilizada, né? Que falou, não vai ter golpe, teve golpe. Falou, ele não, ele sim. Os a favor e contra Dilma se enfrentam nas ruas. A nomeação de Lula como ministro é anulada pela justiça. Dilma é acusada de crime de responsabilidade. As pedaladas fiscais cobriram um rombo de 72 bilhões de reais nas contas do governo. As dívidas cresceram.
Aqui a gente já vê que tem uma polarização muito grande, porque de um lado a gente tem os corruptos e do outro a gente tem a crescente dos cidadãos de bens, né, materiais, que gostam de bens materiais e de botina militar. De 2014 a dezembro de 2015, de forma vertiginosa, a crime de responsabilidade, a cadáver e a mau cheiro desse cadáver. A votação sobre tá sentindo peido de morto. Cassação do mandato de Dilma é marcada para abril. Amanhã a expectativa é de tudo parado aqui no Congresso. Os deputados discursam e votam numa sessão de 10 horas. Lembro disso. Eu voto a favor. Eu voto não contra o golpe. Jean Willis, do PSOL. Esse maluco aqui também manchou muito a imagem da esquerda, principalmente dando uma cusparada na cara de Bolsonaro. Isso não se faz. Qualquer pessoa do mundo você não cospe na cara. É uma falta de respeito tamanha. E uma pessoa que se diz representar um movimento político não pode fazer isso. Cospe em Jair Bolsonaro depois que o deputado do PSC elogia um torturador da ditadura. Soco na cara até é grave, mas é menos grave que uma cusparada. Eu cuspiria na cara dele quantas vezes eu quisesse. A derrota de Dilma se torna cada vez mais evidente. É claro que o Bolsonaro não deveria ter falado nada de torturador, mas a gente não pode pagar o ódio com mais ódio, porque senão vira um ódio generalizado. A gente tem que ter as respostas mais mansas, né? Cuspir na cara de uma pessoa porque ele falou de um torturador só mostra que você não tem muito controle. Agora, por ele ter feito uma apologia à tortura, a gente gerasse uma denúncia, se bem que tem o foro privilegiado lá, né, e a liberdade parlamentar lá para falar o que quiser. Porém, né, deveria ter sido levado a uma outra instância, a instância da justiça, e não a instância da cusparada, né? Isso não resolve nada, só mancha a imagem de um movimento e de um líder político. Eram 10 da noite quando o governo começou a admitir que já não dava mais para virar o jogo. Perdeu. 367 deputados votam no sim, 137 no não. A partir de agora, o condutor do processo é o Senado. Uma nova batalha se trava no Senado. As pedaladas fiscais foram a maior fraude que eu já vi na minha vida. Em se consumando o impeachment nesses moldes, efetivamente haverá um golpe. A maioria dos senadores decide pelo afastamento provisório da presidente. E aqui dividiu bem já a população. Tinha os do não vai ter golpe e dos que vai ter golpe. Sim, vocês vão ser golpeados, né? Aqui em 2016 a gente já vê a polarização fundamentada, tá? Esse processo de 2013 até 2016 foi todo um processo de afunilamento da divisão política brasileira. E esse caminho segue até 2018, viu? Vamos lá. 10h30 da manhã desta quinta-feira, 12 de maio, foi decidido nesse momento o destino político da presidente Dilma Rousseff. Eu já sofri a dor indizível da tortura, a dor aflitiva da doença. E agora eu sofro mais uma vez. Agora, a presidente Dilma pode ficar afastada do Palácio do Planalto por até 180 dias. Neste período, ela cuida da defesa. O julgamento final ocorre no dia 31 de agosto, comandado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Lula e o cantor Chico Buarque acompanham das tribunas do Senado. Resultado final no painel eletrônico do Senado. Com 61 votos sim e 20 não, está cassado o mandato da presidente Dilma Rousseff. Condenada à perda do cargo de presidente da República Federativa do Brasil. Dilma deixa o Palácio da Alvorada. É o segundo impeachment de um presidente da nossa jovem democracia. Sim, foi o segundo da nossa jovem democracia. Segundo impeachment. O primeiro foi do Fernando Collor e o segundo foi da Dilma Rousseff. Essa é a decisão do Congresso e do Senado.
Quando a Dilma sofre o impeachment, ela então vê o poder ser tomado pelo Temer, não ser tomado pelo Temer necessariamente, né? Mas quando a Dilma sofre impeachment, o Temer entra e começa então uma série de políticas que desmontam políticas públicas. Teve reforma tributária, reforma trabalhista, teve reforma educacional, teve uma série de reformas que o Temer produz que são desfavoráveis à população e ao povo brasileiro. Com o Temer no poder, começam então uma série de outros protestos, tá? Os protestos da Fiesp, lembra do pato amarelo, do eu não vou pagar o pato, não vou pagar esse pato, e no fim nós pagamos? Vou mostrar pra vocês agora, ó. Se liga. Você faz a diferença, já começa chamando a atenção pelo emocional, né? Você faz a diferença. A praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, amanheceu com um pato inflável de mais de 12 metros de altura nessa manhã de domingo. O pato representa um protesto contra a volta da CPMF. Eu estou aqui com o Eduardo Eugênio Gouveia, presidente da Firjan, que vai explicar um pouquinho o porquê desse protesto. Qual que é a motivação desse pato aqui? Mostrar à sociedade que ninguém mais aguenta impostos. Ninguém aguenta CPMF, nós não aguentamos mais impostos todo dia, o governo querendo arrecadar. Para quê? Para despender mal. O Brasil, em 2008, despendia em torno de 3% do PIB. Hoje já estão despendendo, o Brasil despende 6% do PIB. A Presidente da República vetou uma medida salutar essa semana para melhorar as contas da Previdência, no sentido de aumentar a idade de aposentadoria para 75 anos. Tá, beleza. Vamos lá, vamos do começo. Antes da gente chegar nessa parte. Primeiro que falar sobre impostos é falar de forma rasa sobre política. Que tipo de impostos a gente está falando? A gente tem diversas formas de impostação do povo brasileiro. E a nossa impostação hoje, a forma de gerar imposto, de pagamento de imposto, ela tira mais do pobre trabalhador do que do rico. Pessoas que estão mais baixas em questão financeira pagam mais do que as que estão mais altas, né? Tanto é que há um projeto político hoje falando sobre a taxação dos super ricos no Brasil. Porque isso não acontece de fato. Quem leva taxa e imposto, em sua maioria, é o consumidor final, é o trabalhador, é o pobre. É a gente aqui que paga imposto. Quem está lá em cima não paga. Então, se a gente precisa pensar em reforma tributária, quem ganha mais tem que pagar mais. Essa é a ideia. E segundo, ele fala uma parada aqui absurda, que ele fala de forma tão natural, que até parece uma política pública positiva, né? Vamos lá, repetir aqui, só pra gente ouvir. O Brasil despende 6% do PIB. A Presidente da República vetou uma medida salutar essa semana para melhorar as contas da Previdência, no sentido de aumentar a idade de aposentadoria para 75 anos. Ou seja, a presidente vetou a reforma da Previdência que previa aumentar a idade de quem se aposenta. Ou seja, eles estão brigando porque a presidente não quis que aumentasse para 75 anos. Como assim? Você não quer que as pessoas trabalhem até elas serem idosas? Como assim? Você não pode fazer isso, dona presidenta. São recados que nós não podemos aceitar e nós temos que protestar. E aqui o pato simboliza esse chega de impostos. Há de se fazer um esforço de um consenso a nível do Congresso Nacional, que foi eleito para entregar um Brasil melhor, e isso não está acontecendo. Tá, ok, muito obrigada. Para quem quiser saber mais informações sobre o protesto, é só acessar o site do evento. Uma coisinha que eu gostaria que vocês entendessem aqui é que esse movimento ele foi altamente financiado pelas empresas e pelas indústrias e pela grande burguesia de São Paulo. Então esse movimento ele já estava com o objetivo escancarado. Pode ver que a luta é bem generalizada, é contra o imposto, contra os impostos. No caso, seria uma volta da CPMF, né, que seria um imposto cobrado em transições bancárias, que virou o estopim para esse protesto. Mas o protesto, a gente sabe que o objetivo final, na verdade, era inflamar a população, cada vez mais inflamando o ódio da população, inflamando a revolta da população, para que ficasse mais fácil deles direcionar esse ódio, então, aonde eles queriam direcionar. Aqui, a rebeldia da população já tinha sido tomada, pelas redes sociais, já tinha sido tomada. Uma das políticas que deu treta foi a política de combustível, cara, de precificação dos combustíveis. O que
que aconteceu? Vamos assistir aqui pra gente compreender melhor. Caminhoneiros paralisaram parcialmente estradas de 21 estados brasileiros. A manifestação foi contra o aumento do diesel em meio ao reajuste internacional do preço do petróleo. Em alguns locais, barricadas com pneus e fogo impediam a passagem de veículos. Os motoristas exigiam, entre outras coisas, uma redução da carga fiscal sobre o combustível. Em sua política de reajustes praticamente diários, a Petrobras informou na segunda-feira que elevaria os valores do diesel em 0,97% e os da gasolina em 0,9% nas refinarias. Há discussões no governo sobre a possibilidade de redução da cobrança de tributos sobre os combustíveis. Em algumas situações, a composição de impostos supera 40% do valor final do preço. E isso é natural na nossa república. O imposto está lá em cima estralando. E o que matou nessa política de combustíveis? Foi o seguinte, nós temos aqui as petrolíferas, como Petrobras, por exemplo, que tira o petróleo, né, dos pré-sais, etc. Esse petróleo bruto vai lá para o exterior, passa por um processo de refinação. Essa refinação, então, volta para o Brasil e a gente tem que comprar em dólar. E aí, conforme o preço do dólar vai alterando, vai se alterando também o preço do combustível, porque existe essa política de refinarias, que é uma política já do governo PT, já um processo neoliberal do nosso sistema querido, né? Esse sistema brasileiro de desigualdades. E sem contar também as políticas de imperialismo americana, né? Que fazem com que os Estados Unidos se fortaleçam como indústria bélica e como sociedade dentro desse capitalismo, né? Que é através dessas coações, através dessas invasões culturais. E também através de embargos econômicos ou de relações econômicas, como é o caso petrolífero no Brasil, né? Que é mandado para fora, refinado e voltado para ser comprado em dólar. Os caminhoneiros prometeram uma paralisação por tempo indeterminado. Só que o que acontece nessas paralisações? É que a rebeldia foi sequestrada e foi espalhada uma série de desinformações. Isso em 2016/2017/2018. Essas manifestações dos caminhoneiros aconteceu em 2018, se eu não me engano, tá? Inclusive, dentro dessas manifestações dos caminhoneiros foi infestado de pessoas pedindo por intervenção militar, de que a intervenção militar seria a solução, quando na verdade é um maior problema que a gente teve na história, um dos, né? Maiores problemas são a quantidade de intervenções militares que a gente teve. Para você ver que não é mentira, se liga nesse vídeo aqui. Ontem à noite gravamos um vídeo, agora pela manhã estamos gravando mais um vídeo para espalhar nas redes sociais. Pessoal, tá tudo bloqueado, não tem nada liberado. Mais uma vez, não tem acordo com bandido. Chega, agora nós queremos intervenção militar já. Queremos que o exército tome conta, porque nós estamos de saco cheio desse governo corrupto que está roubando, saqueando nós todos os dias. Agora não é mais só por causa do diesel não, meus amigos. Não é, é por tudo. Pessoal, intervenção militar, espalhe esse vídeo. Faça você um vídeo também. Todos esses caminhoneiros que estão aqui, ó. O que é que vocês querem? Intervenção militar! Intervenção militar agora, porra! Já! Ai, intervenção militar agora, porra. Um cara bravo, nervosíssimo pela, né, intervenção militar, sem nem entender o que seria a intervenção militar. Então isso aqui em 2018, ó, a gente já tem pedidos de intervenção militar, a gente já tem pessoas questionando o processo das urnas, a gente já tem o ódio generalizado e direcionado a um só partido. A gente já tem também a ignorância de achar que só o governo é que nos faz mal. Na verdade, é toda uma república organizada de forma a nos explorar e nos pagar mal, de forma a explorar o nosso trabalho, de forma a explorar a nossa consciência, a nossa bondade, fazendo coisas desse gênero, manipulando pessoas, trabalhadores como esses caminhoneiros, que são de suma importância, né? Esses caminhoneiros, inclusive, que percebem as desigualdades, que percebem as injustiças no Brasil, mas não conseguem pontuar quem é o verdadeiro causador desse problema. Não conseguem pontuar justamente porque a comunicação ela é sequestrada por pessoas que
compartilham desinformações. A gente não consegue prestar atenção direito no nosso sistema completo, né, complexo, porque a gente acha que a culpa é só do governo. E quando na verdade não, é um conjunto de fatores que faz com que a gente esteja nessa crise, tá? Mas o princípio motor disso tudo é a organização capitalista da sociedade. Então em 2018 a gente tem a vitória do Bolsonaro por conta dessa polarização política que acontece no Brasil. Muita gente insatisfeita com o governo do PT, acreditando que é só o governo o verdadeiro culpado, quando na verdade os culpados são vários e diversos. Num esquema de corrupção como a Lava Jato, por exemplo, a gente teve infinitos participantes, lembram lá? Mais de 600 indiciados, mais uns 1000, não sei o que lá, muita coisa, muitos valores envolvidos. Então, a gente falar que o governo, e o PT principalmente é o principal culpado, é a gente fechar, ó. Colocar um cabresto e fingir que a gente não tá vendo o resto da realidade. O PT é culpado? Sim. O governo é culpado? Sim. Mas não é o principal e não é o único. O governo, ele só trata da governabilidade da corrupção. Quem ganha de fato com a corrupção são empreiteiras estatais, pessoas que corrompem o Estado, como foi na Lava Jato, como é em uma série de processos. Então vamos lá, recapitulando o que a gente viu aqui. A gente viu que em 2013 começa uma revolta popular genuína. Essa revolta ela é sequestrada por um grupo de pessoas que tem interesses financeiros e políticos e vai se reorganizando de 2013 até 2018. São 5 anos. 5 anos batendo em cima da tecla da divisão do povo, né? Direita e esquerda. 5 anos batendo na tecla de que é uma luta do bem contra o mal. 5 anos, né, colocando nas instituições a dúvida primordial, né, principalmente na instituição eleitoral, no direito eleitoral, né, principalmente na instituição que é responsável pela eleição e nas urnas eletrônicas. Então a gente tem um processo social gigantesco aí, de divisão da população até 2018. E isso só piora de 2018 até 2022, tá certo? Mas deixamos esse assunto para outra hora. Aqui a gente já tem bastante reflexão pra gente fazer no decorrer dessa semana, de vocês relembrarem de como foi essa corrida de 2013 até 2018. Eu lembro muito bem como foi, porque aqui na minha cidade, em 2018, eu sofri algumas perseguições. Em 2019 eu precisei ir embora para Curitiba, principalmente por conta de questões políticas e financeiras. Eu lembro muito bem de como foi esse processo e de como era ruim ser oposição ao Bolsonaro aqui no Paraná na época. Porque o paranaense não pensa na política, né? Tanto que o nosso governador é o Ratinho Júnior e não tem nem discussão para isso. No próximo vídeo eu quero falar do porquê que é ruim o PT, do porquê que é ruim o Bolsonaro. Eu quero falar desses dois também. Tem vários assuntos pra gente tratar aqui e tentar entender melhor. Hoje a gente entendeu a polarização. Aonde foi parar o Brasil depois das manifestações de 2013. Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Deus abençoe seu caminho, sua trajetória. Vamos sempre numa luta pela liberdade, pelo conhecimento, pela voz ativa. Eu sou Vinícius Batista, esse aqui é o Tribuna da Rua. Já segue, já deixa o seu comentário e muito obrigado pela sua presença. Fica na paz. Beijo, 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 beijo. Tchau. Fico no...